aos Efésios, capítulo 5, os versos de 1 a 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, o fruto da luz e as obras das trevas. Mas a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, e nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. E sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando aprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Assim temos lido a palavra de Deus e oramos para que Ele escreva em nosso coração, para que não pequemos contra Ele. Quero convidá-lo neste instante a orar, confessando os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a Tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com os nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente não somos adequados para comparecer à Tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de Ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. Confessamos nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a Ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a acompanhar o cântico do hino 269 do nosso hinário Novo Cântico. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis
nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quero convidá-lo neste instante a orar intercedendo pela nossa igreja, intercedendo pelo mundo e também intercedendo pelo nosso país de forma particular. Vamos orar a Deus. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer, senão a Ti somente. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim, queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola. Um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado. Uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que impeçam o avanço dessa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais na linha de frente do combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país, que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais. Rogamos, Senhor, em favor dos senadores, do presidente da República e seus ministros, e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que assim o Teu povo viva em paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu quero vos falar hoje sobre vida pura em um mundo impuro. E, para tanto, nós lemos o texto de Efésios, capítulo 5, os versos de 1 a 14. Quando eu era ainda mais jovem, eu me matriculei em um seminário de uma boa posição teológica. Foi uma experiência maravilhosa mergulhar no estudo da Palavra de Deus, ser sustentado para estudar a Palavra de Deus. Já imaginaram isso? O privilégio de estudar a Palavra de Deus e ser mantido para estudar a Palavra de Deus e conviver, enfim, com outras pessoas que igualmente amavam a Palavra de Deus e amavam o Senhor e que buscavam servi-lo tão somente. Mas
Mas olhando para trás, para aquele tempo, eu agora vejo que havia alguma coisa de artificial naquilo tudo. Eu estava vivendo com um companheiro de quarto cristão, crente em Jesus Cristo, sentado em uma sala de aula cristã e comendo em um refeitório cristão e lendo bons livros em uma biblioteca cristã. Era relativamente fácil viver, pelo menos, a semelhança de uma vida cristã, porque não havia influência de pessoas não crentes lá que pudessem nos prejudicar. A carta de Paulo aos Efésios foi escrita a um povo que estava vivendo em um mundo real. Éfeso era uma cidade pagã, com ideais pagãos e com um modo de vida pagão. Havia a versão antiga de propaganda, de diversão sexual, de pecado e sacrilégio. A tentação de retornar a esse estilo de vida era uma experiência diária para os crentes. E nesse contexto é que Paulo chama os crentes para terem uma vida pura em um mundo impuro. Primeira coisa que eu quero destacar são as imitações flagrantes, nos versos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esta sessão começa com a palavra pois, conjunção, pois, ligando assim ao capítulo anterior. E Paulo fechou o verso 31, chamando os crentes para serem benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Porque Deus em Cristo tem perdoado você, você deve agora imitar a Deus, demonstrando esse mesmo perdão para com os outros, quando você anda em amor para com eles. É a argumentação aqui do apóstolo. O termo imitador é uma tradução da palavra grega mimetai. E é dessa palavra que nós tiramos o termo mímica. Mímica. Nós devemos imitar a Deus. Veja que essa imitação deve ser feita como filhos amados. Filhos amados imitam o pai. Há alguma coisa nas crianças que as leva naturalmente a imitar os seus pais. Eu estou certo de que você já viu crianças tentando andar com os sapatos do pai, andar com os sapatos da mãe. É natural que os filhos tentem ser parecidos com os pais. Quando nós buscamos ser parecidos com os nossos pais, nós estamos seguindo um padrão que pode ter qualidades negativas e positivas. Eles são ou foram criaturas falhas, que foram tentadas pelo pecado, que foram provadas. Mas quando nós buscamos imitar a Deus, estamos seguindo um padrão perfeito. Não há falhas em Deus, aquele que é santo e sem pecado. Então, devemos, sobre todas as coisas, imitar a Deus, nosso Pai. E como Ele perdoou, se somos filhos, devemos também perdoar as pessoas. Como Ele amou, devemos amar as pessoas. Então, há dois mandamentos dados aqui nesses versos. E eles são apresentados em forma paralela. Primeiro, sede imitadores de Deus. Segundo, andai em amor. Notem aí os verbos no imperativo. E como também Cristo nos amou.
Aqui está o ponto. Se você estiver andando em amor, como Cristo nos amou primeiro, então você está sendo um imitador de Deus. O oposto também é verdadeiro. Se você estiver imitando a Deus, então você estará refletindo o amor de Cristo. Você não pode dizer que está seguindo a Cristo se você não está mostrando o amor dele aos outros. O amor de Cristo, que foi demonstrado na cruz do Calvário, é descrito por Paulo como um aroma suave, um bom perfume. E enquanto Cristo levava os nossos pecados, o Pai não podia olhar para ele, alegrar-se nele ou ter prazer nele. Mas quando o Pai ressuscitou Cristo de entre os mortos, o sacrifício de assumir os nossos pecados tornou o sacrifício que venceu o pecado. O pecado que o levou à morte foi morto. O pecado que o levou à morte foi morto. E esse grande ato de amor era um aroma suave para Deus. E esse aroma suave se espalha por toda a terra e a coloca debaixo da graça desse sacrifício e espalhará até o céu por toda a eternidade. Esse bom cheiro, esse aroma suave que nós devemos exalar. Bem, quando refletimos o amor de Cristo, nós imitamos a Deus que demonstrou o amor por nós. E o resultado é que também espalhamos esse bom cheiro, esse bom perfume, esse aroma suave em nosso mundo. Quando a nossa vida cristã exala esse doce aroma, o resultado é que outras pessoas serão atraídas a Jesus Cristo. O oposto disso é que quando há algo podre em nossa vida cristã, a mensagem que reivindicamos representar irá repelir os outros, afastar os outros. Que coisa horrível. Então nós temos aí uma fala muito significante, nos versos 3 e 4. Nós lemos assim: mas a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Há um antigo ditado que diz o seguinte: que paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras não podem me ferir. Isso não é verdadeiro. Nossas palavras são importantes e podem ter repercussões severas. Paulo começa citando 3 coisas que não devem nem mesmo serem nomeadas entre os crentes. Se estas coisas não devem ser nem mesmo nomeadas pelos crentes, então deveríamos nos preocupar em nunca participar dessas coisas. Ele chama aqui de impundícia, impurezas e cobiça. Não somente devemos nos abster de praticar esses pecados, mas nem mesmo devemos mencionar isso em nossas brincadeiras, nossa opinião, e no mesmo sentido que Paulo fala e continua a dizer que nós devemos nos abster de conversação torpe, palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Tais coisas são inapropriadas para os filhos de Deus, e ao invés de nos envolvermos com conversação torpe, com palavras vãs ou chocarrices, devemos nos envolver naquilo que honra ao nosso Deus. Nós vivemos em dias onde esse tipo de linguagem
tornou-se muito comum. Dificilmente você ligará a televisão, irá ao supermercado ou trabalhará sem ser confrontado com esse tipo de conversa inadequada, inconveniente. E quando você ouve regularmente esse tipo de linguagem, isso vai penetrando em seu subconsciente e não vai muito tempo e você estará usando em seu pensamento e depois em seu vocabulário como você pode lutar contra essa influência, como você pode livrar-se dessa influência, porque em muito pouco tempo isso estará em seu vocabulário. Eu sugiro que você mentalmente confronte cada um que se dirige a você com esse tipo de linguagem. Quando você ouvir esse tipo de linguagem, converse com o Senhor, dando graças pela pureza para a qual você foi chamado. E então, que a sua conversa edifique aqueles que estão ao seu redor, à sua volta. Pois bem, irmãos, logo depois disso nós temos pessoas detratoras e desobedientes. Nos versos 5 e 6, nós lemos assim: sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A razão por que devemos até mesmo evitar falar de imoralidade e impureza é que isso produz a ira de Deus e porque estas coisas não fazem parte da nossa herança futura. Na verdade, essas qualidades tornam os homens inelegíveis para o reino de Deus. Esse tipo de coisa torna a pessoa elegível, sim, mas para a ira de Deus. Paulo não está dizendo aos Efésios o que eles não sabiam. Ele indica que eles já sabiam de tais coisas. Eles sabiam que Deus não tinha pecado e que Ele não habita com pecadores. Eles tinham conhecimento disso. E ao mesmo tempo, os efésios viviam em uma cidade conhecida pela sua influência pagã. A cidade era o lar do templo de Ártemis, a deusa grega da fertilidade. Ela era retratada regularmente no templo como uma pletora de peitos em um quadro de grande fertilidade, cheias de peitos em todo o seu corpo, revelando um quadro de fertilidade. E tanto os gregos quanto os romanos se consideravam criaturas morais, mas a questão sexual nada tinha a ver para eles com a moralidade. A questão sexual não tinha a ver com moralidade para eles. E um dos discursos de Cícero descreve o conceito típico romano de moralidade sexual. Na cultura grega era considerado comum que um rapaz se envolvesse em uma relação sexual com outro rapaz, com um escravo ou com alguém socialmente inferior. Escravos de ambos os sexos eram comumente submetidos a tais práticas. E tem sido dito que a castidade é uma nova virtude que o cristianismo introduziu no mundo. É certamente verdade que o mundo antigo considerava a imoralidade sexual tão banal que não era nem mesmo considerada pecado. Esse era o mundo em que esses crentes viviam. E lá eles deviam ser puros, nesse mundo de impureza. Há uma decepção contra o que Paulo adverte e é tão pertinente na cultura de hoje quanto o era nos
do Novo Testamento. O discurso vazio dessa decepção diz que Deus não está preocupado com questões como sexualidade, moralidade e pureza. A cultura de hoje ensina que os homens devem fazer tudo o que quiserem, mas da mesma maneira que os adultos têm cuidado para com seus filhos, para que participem daquilo que é fisicamente prejudicial a eles, assim Deus nos adverte contra aquilo que traz a pior calamidade imaginável à nossa vida. Então, Paulo fala sobre deixar as trevas, compara a rejeição às práticas daqueles dias como deixar as trevas, nos versos 7 a 12, onde lemos: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Paulo chama aqui os seus leitores para uma vida diferente, porque eles foram salvos do tipo de vida que tinham outrora. Veja o contraste, a comparação entre esses dois campos, o tipo de vida que tinham e a vida cristã. Ele diz: o que vocês eram, ele chama de trevas e praticantes de obras infrutíferas das trevas. E o que vocês se tornaram, ele chama de luz no Senhor. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Não é meramente que andávamos em trevas e agora andamos na luz. Não é só isso. É que você era trevas. A qualidade das trevas identifica quem você era. Agora você tem uma nova identidade e ela está no Senhor. Paulo diz que você agora é luz. É luz, que está na luz, mas você é luz. Mas não é uma luz independente. Você é luz no Senhor. Como você está em Cristo, você está na luz e você é considerado luz. E por causa dessa identificação, você deve agora andar como filho da luz, imitando a Deus, imitando a Jesus Cristo. Não perca isto. Isso não é o que algumas religiões dizem, faça o bem para ser aceito por Deus. Não, não é isso. Ao invés disso, esse é o caminho da graça, que diz: você se torna luz no Senhor, agora ande nessa luz. Aqui está o ponto. A árvore se dá a conhecer pelo seu fruto. O que você faz é o resultado daquilo que você de fato é. O Senhor diz: eu fiz você uma pessoa diferente. Agora, viva de forma diferente. Seja diferente. Seja um imitador de Deus, um imitador de Cristo. Vivendo na luz. Os versos 13 a 14. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu estou casado há 37 anos, e eu tenho 2 filhos que cresceram em nosso lar. Nós educamos nossos filhos mais ou menos como nossos pais nos educaram. E eu vejo que ao se arrumarem todos, procuram um espelho bastante iluminado. Por quê? Para que vejam os defeitos e corrijam. A luz ajuda a ver você ver os defeitos e onde os problemas estão localizados, para que você corrija
E porque você está na luz, e porque a luz expõe todas as coisas como são, você deve viver neste caminho. O que isso significa? Isso significa que você deve viver atenciosa e dedicadamente, de forma intencional, não como se você ainda estivesse na decadência de seus pecados, ou nas trevas de sua condição anterior, de perdido. Significa que você deve deixar a luz de Cristo brilhar em você, andando na presença do Salvador, como você agiria, como você procederia se você soubesse que Jesus está olhando você. É assim que você deve andar. O ponto é que Ele, de fato, está olhando você. Ele está acompanhando a sua vida. E todos nós haveremos de prestar contas pelas nossas obras, por aquilo que fazemos. Precisamos viver uma vida aqui, servindo o nosso próximo, servindo a Deus, amando a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, e servindo o nosso próximo, amando ao nosso próximo como a nós mesmos. É assim que devemos viver. E essa é a verdadeira religião, uma vida reta, seguindo os ensinamentos da palavra de Deus, não de igrejas, não de homens, mas da palavra de Deus. É assim que devemos viver, e sendo este bom perfume que enfeita a nossa casa, que embeleza a nossa casa, que embeleza a nossa vida, que embeleza a nossa família, essa fragrância que vai para todo mundo, e aquelas pessoas que porventura têm contato conosco serão abençoadas por nós, por meio das nossas palavras, por meio da nossa vida, por meio daquilo que fazemos, falamos e pensamos. É assim, imitando a Jesus Cristo, imitando a Deus, que nós o serviremos cada dia mais. Que Deus nos abençoe para vivermos de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Amém. Em virtude do que acabamos de ver na palavra de Deus, vamos orar em resposta ao sermão. Oremos. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, estamos vivendo tempos tão difíceis, somos impedidos de nossas reuniões presenciais por conta da pandemia existente. Nossas igrejas são bombardeadas com mensagens de falsos mestres e nosso país com uma crise política tão escandalosa. Pedimos forças vindas de Ti para que suportemos as provas deste final dos tempos e para que permaneçamos firmes contra os ataques dos falsos mestres. Pedimos ouvido unido à alma para que ouçamos e cumpramos o nosso ministério. Ajuda-nos a desenvolver nossos dons, ajuda-nos a ter disposição para sofrer pelo corpo de Cristo. Somos gratos pela plenitude, identidade, vitória e liberdade em Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a acompanhar o cântico do hino de número 97 do nosso hinário Novo Cântico. Meu pecado resgatado.
te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, suave vida, a minha alma em teu amor, com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador, pois se adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Amém. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.